Muito bem, sejam todos bem-vindos aí à Academia Rafael Toro. Para quem não me conhece, sou o Prof. Dudan e vou trazer aqui para vocês a correção das provas de 2022 de raciocínio lógico da SUSEP. Tanto a prova de agente penitenciário, nas primeiras 10 questões, como também de agente penitenciário administrativo, em outras 10 questões. Ou seja, você vai ter aí 20 questões para conferir como foi a última prova da SUSEP. E eu te dou uma sugestão muito interessante e muito importante. Baixa a prova, faz as 20 questões, no caso as provas, e depois confere em vídeo. Para você mensurar aí como é que você teria se saído nessa prova, ou como você realmente se saiu se você fez a prova aí em 2022. Porque a Banca Fundatec não costuma inovar nas suas questões. A prova é muito facilmente mapeada, então certamente grande parte dos tópicos cobrados nessas duas provas serão cobradas nas provas de 2026 também. Beleza? Eu sou o Prof. Dudan e agora te convido para corrigir então comigo a prova da SUSEP de 2022, tanto para agente penitenciário como para agente penitenciário administrativo. Vamos junto? Questão da Fundatec 2022, prova da SUSEP para agente penitenciário. Qual das alternativas abaixo apresenta uma afirmação logicamente verdadeira, né? Ele dá ali na letra A uma condicional, dizendo que é uma tautologia. Na letra B, uma condicional sendo uma contradição. Na letra C, outra condicional também sendo uma tautologia. Letras D e E aí trazem estruturas mais robustas e mais complexas, né? Para começar, gente, primeiramente, nenhuma condicional entre P e Q, P e tio P e Q, vai ser tautologia ou contradição. Por que isso? Porque independente dos valores lógicos de P e Q, podendo ambos serem verdadeiros, ou só P ser verdadeiro, ou só tio Q ser verdadeiro, ou nenhum dos dois verdadeiros, a condicional entre P e tio Q, ou entre tio Q e P, tanto faz. A gente sabe que quando os dois forem verdadeiros, a Vera Fischer, né, a Vera Vera é verdadeira. Quando der Vera Fischer, aqui vai ser falso. Aqui, como agora o tio Q está na frente como causa, deu Fischer Vera, verdadeiro. Aqui vai dar verdadeiro, aqui vai dar verdadeiro também, sendo falso só no caso da Vera Fischer, né? Causa verdadeira, consequência falsa. Aqui, como a gente inverteu de posição, a causa é tio Q e a consequência é P, vai ser falso nesse cenário aqui, em que tio Q for verdadeiro e P for falso, e aqui verdadeiro. Então não é nem tautologia, nem contradição. As condicionais todas entre duas proposições simples distintas e que não trazem a mesma informação, sempre vai ser um caso de contingência. Um pouco de verdade, no caso 3 linhas, e um pouco de falsidade. Então isso elimina as 3 primeiras alternativas, tá? Eliminadas as 3 primeiras alternativas, temos que jogar agora com P e tio Q naquelas estruturas mais complexas dos itens D e E. Tá? Então, novamente, vamos definir valores lógicos de P e tio Q. VV, VF, FV e FF. O de praxe, né? Na primeira linha aqui, na primeira coluna ao lado, é essa estrutura aqui, ó. Se P, então tio Q. Aí eu replico aqui os valores lógicos de P e tio Q linha a linha, bem pequenininho aqui, sem medo de ser feliz. E temos uma condicional entre elas. E aí na condicional, a Vera Fischer é falsa. Então Vera Vera é verdadeiro, Fischer Vera é verdadeiro, Fischer Fischer é verdadeiro, sendo falso só nesse caso aqui. Ok. Vou pegar agora essa estrutura aqui. Tio Q como causa, P como consequência. Replico aqui os valores lógicos de tio Q, que é a segunda coluna. E aqui de P, que é a primeira. Replico os valores. E aí eu vou ter de novo na condicional a Vera Fischer sendo falsa. Vera Vera verdadeiro, né, sentido da esquerda para a direita. Fischer Vera verdadeiro. Vera Fischer falso. Fischer Fischer verdadeiro. E isso está sendo juntado, unido por um ou nas duas alternativas que é a mesma estrutura. Então agora eu vou botar aqui o se P então tio Q ou tio Q então P. Se tio Q então P. Replico aqui os valores lógicos da terceira coluna. Aqui da quarta e última coluna ali atrás. E tudo isso conectado por um ou. E no ou, qual é a lógica do ou? No ou, a verdade contamina.
onde houver verdade, ela vai ser verdadeira. Então a gente percebe que toda a estrutura complexa de uma condicional ou outra condicional, né? Se P então til Q ou se til Q então P, ela vai ser sempre verdadeira. E se ela é sempre verdadeira, o nome disso é uma tautologia, por isso que o gabarito é a nossa alternativa E. Tá? Mas a gente já conseguia de início eliminar A, B e C por entender que numa condicional entre qualquer duas proposições simples distintas, né, que não trazem a mesma informação, que uma não é a negação da outra, vai ser sempre uma contingência, vai ter verdade e vai ter falsidade. Tudo bem? Inclusive se for entre P e til P, também vai ser uma contingência, porque vai ser Vera Vera ou Fischer Fischer. Ah não, vai ser uma tautologia, vai ser sempre verdadeiro, tá? Não minto, porque vai ser ou Vera Fischer ou Fischer Vera, vai ser uma contingência também, certo? Então, toda condicional entre duas proposições simples, sejam elas de ideias diferentes ou não, sempre vai ser uma contingência. Vai ter um pouco de verdade e um pouco de falsidade. Gabarito, portanto, na nossa alternativa E. Questão da prova da SUSEP 2022, Banca Fundatec. A negação da sentença. Existe pelo menos um aluno de lógica que foi vacinado? É. O que nós temos nessa questão? Os diagramas lógicos. Os categóricos, todo, algum e nenhum e suas variações, tudo bem? Nesse caso, ele quer que a gente negue esta estrutura aqui. O existe pelo menos um, nós vamos trocar sorrateiramente por algum. Então, algum aluno foi vacinado. Essa é a mensagem, tá? Foi vacinado. Ah, mas você não escreveu ali que é aluno de lógica. Não tem problema. Não se aprende aos detalhes. Algum aluno foi vacinado. Ele quer que eu negue isso aqui. Como é que é a negação do algum? Temos duas opções, tá? Negação de número 1. Troco o algum pelo nenhum. Então seria nenhum aluno e mantém todo o resto. Foi vacinado. Perfeito? Perfeito. Segunda negação. Troca o algum pelo todo e nega toda a estrutura seguinte. Então seria todo aluno não foi vacinado. Certo? Tudo bem? Então temos essas duas negações do algum. Ou troca pelo nenhum e mantém todo o restante como estava, ou troca pelo todo e nega o que vinha na sequência. A negação de aluno foi vacinado é aluno não foi vacinado. Observe que pra gente no português, quase ninguém fala que todo não, né? A gente raramente usa o todo com o não. No inglês é mais comum. Então o todo aluno não foi vacinado é a mesma coisa que nenhum foi vacinado. Porque todos não foram, então nenhum foi. Percebe como essas duas frases são equivalentes? Porque são duas possibilidades de negação. Tá? Então, a letra A está fora, porque ele manteve o existe pelo menos um, que é o alguns. Existe alguém também está fora. E ele trocou então pelo todo, tá? Então ele optou nas que faltaram pelo todo. Então tem que trocar pelo todo e negar. A negação de aluno foi vacinado seria a presença aqui do aluno não foi vacinado. Então perceba que a alternativa B é o nosso gabarito, né? Todos os alunos de lógica não foram vacinados. Que sim, é a mesma coisa de eu falar que nenhum foi vacinado. Certo? Mas ele não deu essa opção pra gente. Se desse, era uma outra possibilidade, tá? Aqui o símbolo de equivalência, tudo bem? Letra D não é porque ele trocou pelo todo, mas não negou a sequência. Letra E, ele inverteu a lógica, né? Ele voltou que todas as pessoas vacinadas são alunos de lógica. Não. Ele quer a negação de algum aluno de lógica foi vacinado. Todo aluno de lógica não foi vacinado na nossa alternativa B. Questão Fundatec 2022, prova da SUSEP aí para agente penitenciário. Você fez essa prova? Vamos conferir mais uma questão? Considere que a sentença simples P é verdadeira e que a sentença simples Q é falsa. E a sentença simples R é verdadeira. Assim, o valor lógico das sentenças compostas dadas
são, respectivamente, iguais a. Então, o que ele quer é saber o valor lógico de cada proposição composta que ele nos deu, tá? Vamos lá. Se P é verdadeiro, tio P vai ser falso. Tá? Vou botar até na corzinha bonitinha aqui, tá? Quando for falso eu boto verdadeiro, quando for, eu boto vermelho, quando for verdadeiro eu boto verde. Então é falso, aqui entre parênteses, né? Conectado por um ou, com Q. Q é falso. Então é F ou F. E aí conectado por um E com R, que é verdadeira segundo o enunciado. Quando eu tenho aqui uma disjunção inclusiva e ambas as proposições simples que a compõem são falsas, ela também vai ser resultante em falso. Porque no ou a verdade contamina. Qualquer proposição simples que for verdadeira faz com que toda a estrutura também o seja. Mas não é o caso aqui, em que ambas são falsas. Então, agora sobra F, que é o resultado dessas duas, e V. E no E a gente sabe que a falsidade contamina. Então isso aqui vai dar efeito final de falso. Tudo bem? Então, primeira proposição, ela é falcatrua. Fake, fake, fake. Vamos para a próxima. Vou apagar aqui e fazer a outra no mesmo ponto. Se ficou com dúvida, volta o vídeo, tá? A próxima é tio P. Então, se P é verdadeira, tio P vai ser falso. Ele falou que P é verdadeiro, tá? O conectivo na sequência é um E, abre parênteses. Q é falso, de acordo com o enunciado. O conectivo ali é o ou. E R que é verdadeira. Tá, vamos resolver primeiro o que está entre parênteses, como é na matemática básica. No ou, a verdade contamina, acabei de falar. Então, F ou V resulta em verdadeiro. Aí nós temos agora uma falsidade conectada com um E, uma conjunção, com uma verdade. E aí na conjunção, novamente, a falsidade contamina. Se no E tiver qualquer falsidade, falsifica tudo. Então vai ser falsa a segunda proposição composta, tá? E apaguei tudo, mas ok, a gente sabe que as duas aqui são falsas, tá? Vamos para a última, a terceira, uma condicional se P, então, e P é verdadeira, tá? Então, se P, vírgula, e aqui vai ser tio R, ó, se R é verdadeira, tá aqui em cima, tio R vai ser falsa. F, o conectivo ali é o ou, que também é falsa, de acordo com o enunciado. Então temos uma condicional se algo verdadeiro, então aqui vai ser falso, porque no ou a verdade contamina. Como ambas são falsas, vai ser valor lógico resultante falso. E aí na condicional a gente sabe, se Vera Fischer, então a resposta vai ser falsa também. Tudo bem? Então a proposição composta final também será falsa, porque deu Vera Fischer, deu Virginia Ferreira, que é a nova modete, né? Na minha época era Vera Fischer, eu tenho 46 anos. Para vocês não conhecem a Vera Fischer, põe no Google, ou então chama de Virginia Fernandes, de Virginia Ferreira, sei lá o sobrenome dessa desgraça aí, tá? Mas deu FF, então todas são falsas, gabarita na nossa alternativa E, de Eagles, de Eric Clapton, só cara bom, né? Se não conhece, tá precisando, beleza? Gabarito então na nossa alternativa E. Mais uma questão Fundatec, prova da SUSEP 2022 para agente penitenciário, prova muito boa essa, aplicada pela Fundatec. Ele quer a negação de uma sentença composta. Arthur fez a vacina da Covid, é a primeira proposição simples, E é o conectivo, fez a vacina da gripe, é outra proposição simples, tá? Então nós temos aqui uma conjunção formada aí por duas proposições simples distintas, P e Q, ele quer a negação disso, né? Então como é que é a negação de uma conjunção pelas leis de Morgan? Quem é Morgan? É Morgan Freeman, aquele grande ator? Não, não é ele. Lei de Morgan é um grande estudioso da lógica que definiu essas regras de negação. E aí a negação do P e Q, você nega ambas as proposições simples e troca o E pelo OU. Essa é a lei de Morgan, tá? Então a negação de Arthur fez a vacina da Covid e fez a vacina da gripe seria, no escrito, Arthur não fez a vacina da Covid, troca o E pelo OU, nega a segunda.
também não fez a da gripe. Tudo bem? Então, para começar, a negação do E transmuta ele para um OU. O que está ok aqui, está ok aqui, está ok aqui. Mas já elimina, por manter o E, duas alternativas. A negação do E não é outro E, é no OU. Ele negou as duas proposições simples. Aqui negou a segunda, mas não negou a primeira. Tá fora. Aqui negou ambas, fez bonitinho. Esse é o gabarito, não é? Isso aí, letra B. E naqui negou uma, mas não negou a outra. Então também está fora da jogada. Nega, nega e troca o conectivo. Troca E por OU e vice-versa. Questãozinha clássica aí das leis de Morgan, sempre cobradas pela banca Fundatec. Então a negação de P ou Q vai ser nega uma, nega outra e troca o OU pelo E. E vice-versa. Tá? Então essas são as leis de Morgan, tem que decorar todas elas, que a negação do E e do OU são as duas leis mais comuns e muito cobradas em prova. Gabarito então na alternativa B de Beatles. Questão linda, linda da Fundatec, falando aí de tabela verdade, né? Prova da SUSEP para agente penitenciário 2022. Abaixo está apresentada a tabela verdade incompleta da proposição composta se P ou Q, então R ou tio Q. Observe que ele deu aqui valores lógicos de P, Q, R, tio Q. E foi dando item por item, né? Ele quer então que a gente complete o valor lógico da última coluna de forma correta. Vamos lá então com bastante cuidado? O que a gente tem que fazer aqui então? Primeiramente, eu colocaria aqui os valores lógicos de, primeiramente, P ou Q, que é a quarta, quinta coluna, vou botar em preto, tá? P ou Q, ó, essa coluna aqui, ó, colocaria aqui, ó, V, 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 F, F, tá? F, F. Porque no olho você pode se perder, eu prefiro escrever pequenininho na prova bem aqui. Condicionada a R e não Q, que seria essa coluna aqui. F, F, V. F, 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 V, F. E aí, como é uma condicional, deu Vera Fischer falso, pode ver que bateu aqui. Deu Vera Fischer falso. Deu Vera Vera verdadeiro. Deu Vera Fischer falso. Deu Vera Fischer falso. Deu Vera Fischer falso. Deu Fischer Vera e Fischer Fischer, ambas verdadeiras. Então, os valores lógicos que faltavam, aqui tá tudo ok, ó. Seria F, F, esse aqui já tem, essa linha já tem, F, aqui também já tem, e V. Então seria FFFV na nossa alternativa D, de Djavan, de Dire Straits, de Donovan Frankenheiter, um cara que eu curto muito, nunca ouviu, vai ouvir, um cara que surfa muito, surf music, um cara muito amigo do Jack Johnson. Donovan Frankenheiter, já fui no show dele aqui em Porto Alegre, inclusive, há alguns anos, e é um cara que eu curto bastante. Então era só completar a tabela verdade, mas aí qual é o ponto, qual é o BO, né? É cuidar para não trazer as informações de forma que você se perca. Então eu prefiro colocar os valores lógicos de cada uma das duas colunas, né, que são compostas, que são compõem, e botar até aqui de novo, ó. Pode até fazer assim, botar o coletivo aqui e botar o valor lógico final lá no final. Então, Vera Fischer, falsa, Vera Fischer, falsa, Vera Vera verdadeiro, Vera Fischer, falsa, Vera Fischer, falsa, Vera Fischer, falsa, Fischer Vera e Fischer Fischer. Essa aqui já tá ok, 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 ok. Então era só completar aqui com o vermelhinho. Fischer, falso, falso, falso e verdadeiro. Tá aqui a ordem, letra D é o nosso gabarito. Questão Fundatec daquela linda prova da SUSEP 2022. Abaixo são apresentados 3 argumentos lógicos. Todos os alunos de lógica foram vacinados. André foi vacinado. Logo, André é aluno de lógica. Segundo, algum aluno de lógica foi vacinado. André é aluno de lógica. Logo, portanto, André foi vacinado.
Terceiro argumento, todos os alunos de lógica foram vacinados. André é aluno de lógica. Consequentemente, André foi vacinado. Em relação aos argumentos apresentados, podemos afirmar que todos são logicamente válidos, somente o 1 é válido, somente o 2, somente o 3 ou nenhum dos 3 é válido. Gente, o que é um argumento válido? Tá? Um argumento válido é um argumento que ele conta com a premissa 1, com a premissa 2 e uma conclusão. E que essas duas premissas juntas conseguem te levar a uma conclusão indubitável. Vou te exemplificar aqui o primeiro caso, tá? Todo aluno de lógica foi vacinado. Então tá aqui o grupo dos vacinados. Todo mundo que tá vacinado foi aqui. Tu já foi vacinado? Tomou a vacina da gripe? Tome, tá? Quando ele fala que todo aluno de lógica foi vacinado, ele está colocando aqui dentro os alunos de lógica. Todos foram vacinados. Tudo bem? Ele fala que o André foi vacinado. Perfeito. Quando ele fala que o André foi vacinado, ele não afirma que o André é aluno de lógica. Ele fala que o André foi vacinado. Então o André pode estar tanto aqui, sendo uma pessoa que não é aluno de lógica, mas foi vacinado, tipo a minha avó, ou pode estar também aqui dentro do conjunto dos alunos de lógica. Sim, o André pode ser aluno de lógica e pode não ser. Essa informação não foi nos dada. Então, não dá para concluir que logo, que consequência disso, o André é aluno de lógica, porque ele pode não ser. Se ele foi vacinado, ele está dentro do conjunto preto, em algum lugar. Pode ser dentro do conjunto dos alunos de lógica, vermelho, mas pode ser fora. Como tem essas duas possibilidades, não é concludente que ele é de fato aluno de lógica. Ele pode não ser. Tudo bem? Segundo item, algum aluno de lógica foi vacinado. Então está aqui o aluno de lógica e aqui o vacinado, com uma certa intersecção. Lembra que o algum se estende de um até todos, mas são hipóteses, tá? Então existe uma intersecção entre o aluno de lógica e o vacinado. O André é aluno de lógica. Posso concluir então que ele foi vacinado? Também não. Por quê? Porque ele pode ser um aluno de lógica que está aqui, fora do vacinado. Ele não foi vacinado, mesmo sendo aluno de lógica. Ah, mas ele não falou que todo aluno de lógica foi vacinado? Não, ele não falou que todo aluno de lógica foi vacinado. Ele falou que algum foi. Algum é um ou mais. Pode até ser todos. Pode, de possibilidade, não de certeza. Então, isso me mostra que o André pode ser um aluno de lógica que não tenha sido vacinado. Então, eu não consigo concluir que ele foi vacinado. Ele pode ter sido vacinado. Pode. Se ele viesse aqui dentro, ó, na intersecção. Então, é uma possibilidade, não é uma certeza. Então, também não temos aqui um argumento lógico. Tudo bem? Terceiro e último. Todos os alunos de lógica foram vacinados. Aí, de novo, tem aqui o grupo dos vacinados e dentro dele o grupo dos alunos de lógica. E aqui ele fala que o André é aluno de lógica. Peraí, se ele falou que o André é aluno de lógica, o André tem que estar no conjunto vermelho. Tem que estar. E se ele está no conjunto vermelho porque ele é aluno de lógica, ele foi vacinado, porque todos foram. Então é concludente que o André foi vacinado. Por quê? Porque se todo aluno de lógica foi vacinado, e se o André é aluno de lógica, logo o André foi vacinado. Porque o André está no conjunto vermelho, que por sua vez está no conjunto preto. Vamos simplificar? Aluno de lógica é a sua cidade, vacinado é o seu país. Tu, por exemplo, eu em Porto Alegre. Todo mundo que está em Porto Alegre está no Rio Grande do Sul. Perfeito. Eu estou no Rio Grande do Sul. Logo eu estou em Porto Alegre? Não. Eu posso estar em outras cidades. Tá? Então troca o vacinado pelo teu estado e o aluno de lógica pela tua cidade. Algum morador de Porto Alegre mora no Rio Grande do Sul, está no Rio Grande do Sul. Beleza, realmente, né, aqui tem uma intersecção. Nem dá para ver muito essa relação de estado e cidade, porque a cidade está sempre dentro do estado. Ok, passa. Mas vamos ver no terceiro item. Todo morador de Porto Alegre está no Rio Grande do Sul. Dudan está em Porto Alegre. Logo, Dudan está no Rio Grande do Sul. Né? Porque se eu sou aluno de lógica e toda a lógica está dentro do vacinado, então eu fui vacinado. Tudo bem? Então, o único argumento válido é o argumento 3 na alternativa D. É o único que tem duas premissas que me permitem concluir algo. Nos outros dois casos, as premissas não me permitem concluir. Nem na 1, nem na 2. Eu fico na dúvida, porque há outras possibilidades. Do André ser só aluno de lógica que não foi vacinado, ou de ser o que foi vacinado. Pode ser um ou outro. E no de cima, também ele pode estar aqui ou pode estar aqui. Então ele pode ter sido, pode ser aluno de lógica ou pode também não sê-lo. Portanto, o gabarito na nossa alternativa D. Mais uma questão da Fundatec, prova da SUSEP 2022. Considerando que o universo do conjunto U, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, são seus elementos, o conjunto verdade da sentença composta aberta é... Observa que a sentença que ele me deu, ele me diz que
o x mais 3 tem que ser igual a 5. Se x mais 3 é igual a 5, então x ao quadrado é igual a 4. O que eu tenho que fazer aqui, então? Eu tenho que testar para cada um desses valores do conjunto U essa estrutura. Por exemplo, troco o x por 0, tá? Se x for 0, 0 mais 3 é igual a 5, como causa. 0 ao quadrado é 4, como consequência. Me diz uma coisa, 3 é igual a 5? Falso. 0 ao quadrado que é 0 é igual a 4? Falso. E numa condicional Fischer vai dar verdadeiro, tudo bem? Então, para o 0, ok, o 0 está na jogada. Então, bota aqui solução, já o 0 está ali dentro. Aí troca agora o x por outro valor. Pelo 1. Trocando o x por 1, 1 mais 3 vai dar 4. E 1 ao quadrado é 1. Já bota aqui a resposta pronta, tá? 1. 4 é igual a 5? Falso. 1 é igual a 4? Falso. E numa condicional, se a causa é falsa e a consequência também é falsa, acreditem, ela é verdadeira, porque não vai dar Vera Fischer, não vai dar Virginia Fernandes, vai dar Fischer, o que diz que é verdadeiro. Então, para o 1 também é verdade esta proposição. Agora vamos para o 2. Para o 2, x igual a 2. Troca lá. 2 mais 3 é 5. 2 ao quadrado é 4. 5 é igual a 5? Verdade. 4 é igual a 4? Verdade. Na condicional, Vera é verdadeiro. Então, para o 2 também deu certo. Vamos agora testar outro valor. Eu nem coloquei aqui, mas era para o 2. Agora vamos testar o 3. Vamos até o 5, tá? Testando o 3, quando x for 3, 3 mais 3 dá 6. 3 ao quadrado é 9. 6 é igual a 5? Falso. 9 é igual a 4? Falso. Então, também vai ser verdadeiro. A gente percebe, gente, que o único cenário, né, que algum dos valores de U não encaixaria naquela condicional ali em cima, né? O único cenário seria se ela desse Vera Fischer, porque aí seria falsa, Vera Fischer falsa, tá? Numa condicional, Vera Fischer falsa, tudo bem? Só que para ser verdadeiro a primeira proposição, o x teria que ser, né, para x mais 3 ser igual a 5, o x teria que ser 5 menos 3, o x teria que ser 2. Só que quando o x for 2, isso aqui vai ser verdade. Então não existe um valor de x que torne verdade a primeira parte e mentira a segunda. O único valor de x que torna verdade a primeira é o 2. E, consequentemente, esse 2 torna verdade também a segunda. Então, vai dar Vera, como a gente acabou de concluir. E se qualquer valor outro você botar aqui que for falso, qualquer valor que for falso a causa, lembra disso, tá? Na condicional, sempre que a causa for falsa, não importa a consequência, ela vai ser verdadeira. Porque não vai dar Vera Fischer. Causa verdadeira, consequência falsa. Então, o nosso conjunto de solução é todo mundo. Letra A, todo mundo passa no teste. Testar para o 4 e para o 5 não vai dar Vera Fischer, porque, de novo, só daria Vera Fischer se fosse verdadeira a primeira parte e falsa a segunda. Para a primeira parte ser verdadeira, o x teria que ser 2. Só que para a segunda ser falsa, teria que não ser 2. Então tem que ser um valor que seja 2 e não seja 2. Vem cá, como assim? Ser ou não ser? É para eu ser 2 ou é para eu não ser 2? Então, nenhum dos valores, nenhum valor dos números reais conseguiria tornar essa condicional falsa. Nenhum. Porque teria que fazer a primeira verdadeira, que é o 2 quem faz, e a segunda falsa, que não pode ser o 2. Então, nenhum caso daria Vera Fischer, por isso o gabarito é todo o conjunto U. Todo mundo testado vai bater com uma Vera ou com uma Fischer ou com uma Fischer Vera. Só não vai dar Vera Fischer, gabarito aí então na letra A. Mais uma questão Sesgran Rio 2022, SUSEP. De acordo com a equivalência lógica da condicional, que indica que a condicional se P então Q é equivalente a tio P ou Q, essa é a nossa regra do Neymar, né? Uma equivalência entre uma condicional, o que eu faço? Eu nego a primeira, mantenho a segunda e troco o sim então pelo ou, regra do Neymar, ok?
Podemos afirmar que a sentença, se Pedro tem olhos azuis, então o filho de Pedro tem olhos azuis, equivale a. E olha que canalice da banca, né? Na letra A e letra B, ele me traz duas condicionais. Ele me explica no enunciado uma equivalência pela regra do Neymar. A gente sabe que há outra equivalência, né? Haveria uma outra equivalência? Haveria. Qual é a outra equivalência que nós temos? Contrapositiva. Nega, nega, troca, troca, né? Nega causa, vira nova consequência. Nega consequência, vira nova causa e mantém a condicional. Isso aqui seria A ou B, se fosse pela contrapositiva, mas não é a opção da banca. A banca não me deu esse comando no enunciado, mas poderia ser. Só que ele teria que ter negado o Pedro ter olhos azuis, jogado para o final, negado que o Pedro, o filho de Pedro tem olhos azuis, jogado para frente. Então, nada disso foi feito nem na A nem na B. Na A ele só negou o Pedro tem olhos azuis, mas não trocou de posição. Na B ele só negou que o filho do Pedro tem olhos azuis, mas não trocou de função, né? Não trocou causa pela consequência, que é a contrapositiva. Então não é por contrapositiva, é pelo Neymar. Pelo Neymar, como é que seria então a negação escrita de se Pedro tem olhos azuis, então o filho de Pedro tem olhos azuis? Seria nega a causa. Pedro não tem olhos azuis. Ou, e isso é muito importante, a troca do conectivo, o filho do Pedro tem olhos azuis. Que é o Neymar. Nega e mantém. Tá? E troca o sim então pelo ou. Então teria que trocar o sim então pelo ou, tá aqui. Observa que só por isso você já elimina todas as alternativas, sem dúvida nenhuma, na alternativa C. Só pelo conectivo, não precisava nem saber o resto. Entendendo que a equivalência de uma condicional pode ser uma contrapositiva ou uma disjunção inclusiva, ou um sim então, não é A nem B porque a contrapositiva não foi feita, né? Se fosse para a contrapositiva, seria se o filho de Pedro não tem olhos azuis, então Pedro não tem olhos azuis. Não tem essa opção aqui. Mas não é um E também não é um sim somente sim. Por eliminação, teria que ser a letra C, porque de fato é o ou. Ele negou o Pedro ter olhos azuis, inserindo esse não, e manteve que o filho de Pedro também tem olhos azuis. Gabarito confirmado na alternativa C de Coldplay. Questão clássica da Banca Fundatec 2022, prova da SUSEP. Essa questão derrubou muita gente na hora da prova, tá? Que é o uso de dois símbolos matemáticos muito simples, desse que eu entenda, tá? O valor lógico das sentenças quantificadas abaixo. Gente, isso aqui é para todo ou todos. E esse aqui é o existe, o há algum. Tudo bem? Então ele está me dizendo na primeira estrutura que para todo x pertencente a 0, 2, 4 e 6, x é par. Ou seja, sem exceção, 0, 2, 4 e 6 são números pares. Verdadeiro ou falso? O 0, ele é par? O 0 é par? É. O 0 não é positivo nem negativo, tá? Mas ele é par. Tudo bem? Desculpa te trazer a verdade. O 0 é um número par. Porque todo número par é do formato 2 vezes k, em que k é um número inteiro. Podemos ser positivo ou negativo. Então 0, 2, 4, 6, menos 2, menos 4, menos 6, todos são números pares. Portanto, a primeira informação é verdadeira. Segundo item, existe, estou traduzindo, tá? Existe x pertencente a 0, 1, 2, 3, 4 e 5, tal que ele somado a 2 seja maior que 5. Então ele quer saber se existe algum valor aqui dentro, que se eu somar 2 vai dar mais do que 5? Olha, 0 mais 2 dá 2, não é maior que 5. 1 mais 2 é 3, também não é. 2 mais 2 é 4, também não é. 3 mais 5 é 5, não é maior que 5. Mas o 4 e o 5, somado 2 a cada um deles, vai dar maior que 5. Então existe. Existe. Não são todos. Existe. Tudo bem? Último item. Existe x. Se tiver 1, tá ótimo, tá?
pertencente ao conjunto 0, 1, 2 e 3, que é primo. Você lembra o que é um número primo? Agora eu quero ver. 0 é primo? Não. 2 é primo? Sim, é o único primo par. 3 é primo? Sim. E 1 é primo? Se você usar aquele conceito lá do colégio que primo é todo número divisível por 1 e por ele mesmo, vai dar ruim. Porque 1 é divisível por 1 e também é por ele mesmo. Só que ele não é primo. Porque o melhor conceito de primo é todo número que possui exatamente dois divisores distintos, o 1 e ele mesmo. Dois divisores distintos, o 1 e ele mesmo. Dois e distintos, tá? Então 1 não é primo. Tudo bem? Mas existe algum valor naquele conjunto que é primo? Existem dois. Portanto, item também verdadeiro. Lógico, logo o gabarito é letra A. Todo mundo vê. A de Aerosmith, questãozinha que derrubou muita gente na prova da SUSEP por não entender a simbologia, tá? Então o E ao contrário é existe e o A de cabeça para baixo é para todo, ou seja, todo sem exceção. Lembra disso, põe no post-it que isso pode pintar na sua próxima prova da Banca Fundatec. Mais uma questão da Fundatec, essa falando de uma condicional. Se Pedro é aluno da turma B, então Pedro está aprovado. E fala que ela possui valor lógico de falso. O que a gente pode afirmar que é verdadeiro? Gente, quando é que uma condicional é falsa, né? Você vai aprender comigo isso em aula, se Deus quiser, ou já aprendeu que uma condicional só é falsa no caso da Vera Fischer ou da Virginia Fernandes, que é a causa ser verdadeira e a consequência ser falsa. Lembra sempre disso, tá? Então a gente conclui que a informação Pedro, aluno da turma B, é verdadeiro. Pedro aprovado é falso. Então, o que é verdadeiro? O que eu posso afirmar? Que o Pedro é aluno da turma B. Tem essa alternativa? Tem aqui, ó. Pedro é aluno da turma B. E esse é o gabarito da nossa alternativa C. Então, eu só precisava entender que numa condicional, Vera Fischer é falsa. Ou Virginia Fernandes é falsa. Tá? Por isso que o Hexa não vem. Por causa dela. Derrubou o Vini, tá? E aí, eu sei então que Pedro é aluno da turma B, é verdadeiro. Pedro está aprovado, vai ser falso, porque ele fala que ela tem valor lógico falso. Ele fala que toda a estrutura dessa condicional é falsa. E isso acontece num único cenário. Causa verdadeira, consequência falsa. Então, Pedro é aluno da turma B? É. Pedro não está aprovado? Não está aprovado. Porque é falso que Pedro está aprovado. Então, Pedro aprovado é falso. Pedro é aluno da turma B é verdadeiro. Pedro está aprovado é falso, mas tem um E. Então, toda essa frase aqui é falsa, porque tem um Ezinho. E no Ezinho a falsidade contamina. Pedro não é aluno da turma B é falso também. Pedro não é aluno da B é falso. Pedro está aprovado é falso. E no ou, falso e falso, vai ser falso. Então, todas são falsas, exceto a letra C, que é simples entender isso. Pedro é aluno da turma B, é verdadeiro. Tá lá em cima já escrito. Lá naquele canto lá. Pi, 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 pi. Beleza? Gabarito, portanto, na nossa alternativa C. E hoje eu vou com uma banda diferente com a letra C. Eu vou, então, com a letra C de chiclete com banana. Bota aí. Grande Bel Marx. Bota aí chiclete com banana e deixa o som tomar conta do seu corpo. Letra C é o nosso gabarito. Mais uma questão da Fundatec, prova da SUSEP para agente penitenciário administrativo. Olha o que essa questão pedia aqui, ó. Considere as seguintes proposições simples. Proposição P, Eduardo Leite é o atual prefeito de Porto Alegre. Proposição Q, Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. Tudo bem? Com base nas ciências simples indicadas, é possível dizer que a única proposição composta verdadeira é a que está em qual alternativa?
O que essa questão tem de interessante para a gente começar, né? Temos a letra A uma conjunção, letra B uma condicional, letra C uma disjunção inclusiva, letra D outra condicional e letra E outra conjunção. Porém, antes de começarmos a brincadeira, é fundamental entendermos que as informações citadas pela banca têm valor lógico já pré-definidos. Porque sim, naquela época, Eduardo Leite era, se não me engano, não lembro se ele era prefeito ou governador, tá? Mas se eu não me engano, essas duas informações eram verdadeiras, tá? A segunda eu sei que é. A primeira eu tô na dúvida se o Eduardo Leite na época era governador ou era prefeito. Acredito que ele era governador, tá? Então aqui a primeira informação era falsa, certo? Com isso, sabendo que é falsa a proposição P, porque Eduardo Leite era governador, e verdadeira a proposição Q, vamos analisar alternativa por alternativa, tá? Alternativa A. P e Q, ou seja, falsidade e verdade. Como é que funciona no E? A falsidade contamina. Onde houver falsidade, vai falsificar toda a proposição composta, então é falsa a alternativa A. Já vou colocar aqui que a está falsa, tá? Ok. Segue o baile. Agora uma condicional se que, então P. Que é verdadeira. P, na época, era falsa. Uma condicional entre uma verdadeira como causa e uma falsidade como consequência vai dar a Vera Fischer, que é falsa. Ou a Virgínia Fernandes, Ferreira, sei lá o nome daquela mulher lá. Mas para vocês da atualidade é mais famosa do que a Vera Fischer foi na minha geração, tá? Então vai ser falsa também. Porque vai dar Vera Fischer, causa verdadeira, consequência falsa, é falsa também a segunda proposição composta. Vamos à terceira. A terceira é P ou tio Q. P é falso, Q é verdadeiro. Mas, na alternativa C, tem uma disjunção inclusiva, que junta a proposição P, que é falsa, com a negação de Q. E como Q é verdadeira, a negação de Q vai inverter o valor lógico. Então, também ficará falsa. Então, é uma disjunção entre duas falsidades. E na disjunção inclusiva, a verdade contamina, lembra? Mas não tem nenhuma verdade aí. Então, essa também vai ser falsa, a terceira alternativa. Letra D, provavelmente deve ser a correta, porque tem uma condicional que eu acho que não vai dar Vera Fischer, porque ela une a proposição P, que é falsa, e aí nem precisa saber do resto. Porque sempre numa condicional, quando a causa for falsa, ela não vai dar Vera Fischer. Porque para dar Vera Fischer, a causa tem que ser verdadeira e a consequência falsa. Aqui não vai acontecer. Então não importa o que vem depois. No caso, viria a proposição Q, que é verdadeira. Mas mesmo que não fosse verdadeira a proposição Q, que fosse falsa, esta proposição seria verdadeira. Tá? Porque não deu Vera Fischer. Então temos aqui uma proposição verdadeira, gabarito na nossa alternativa D. E a letra E, por que está errada? A letra E também está errada porque ela tem uma disjunção entre P, que é falso, e aí pode parar por aí também, que é a conjunção a falsidade contamina. E tio Q, que também vai ser falso. Então, vai ser falsa a conjunção, também falsificando a alternativa E. Gabarito aí já confirmado na nossa letra D de Djavan. Mais uma questão da Fundatec, prova da SUSEP para agente penitenciário administrativo, questão de lógica, questão de tabela verdade. Vamos para ela? Abaixo está apresentada a tabela verdade incompleta da proposição, a negação de se A, então não B. Tudo bem? Com base na lógica proposicional, é possível dizer que a última coluna da tabela verdade, de cima para baixo, vai ter quais valores lógicos? Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro? Ele quer saber isso aí, tudo bem? Primeiramente, o que eu faria nessa questão, tá? Para fazer essa questão com muito capricho, eu primeiramente faria aqui a tabela verdade de tio de A, se A, então não B. Tudo bem? Então eu colocarei aqui uma coluna para não B, adicional, e depois eu faria por último a negação de se A, então não B. Por que que acontece na negação? Inverte o valor lógico, isso aí. Então, se o valor lógico de B é verdadeiro, de tio B é falso. Onde B for falso, tio B é verdadeiro. E assim sucessivamente. O que eu faria aqui? Olhando só para essa condicional, sem aquele tio da frente, eu coloco os valores lógicos de A, que é a primeira coluna aqui, de tio B, que é a terceira coluna aqui,
E lembro que na condicional a Vera Fischer é falsa, tá? Então o valor lógico aqui vai ser falso na primeira, porque deu Vera Fischer. Vera Vera verdadeiro, Fischer Fischer verdadeiro, Fischer Vera verdadeiro também. E aí a negação disso, a gente precisava apenas inverter o valor lógico. Onde era falso, ficou verdadeiro. Onde era verdadeiro, ficou falso, de acordo com o valor lógico dessa estrutura aqui. Porque a negação de se A, então não B, você acha o valor lógico de se A, então não B e troca esse valor lógico. Era uma das possibilidades. Tudo bem? VFFF apareceria ali para a gente na nossa alternativa C de Coldplay. Beleza? Outra maneira de fazer, e aí querendo entrar um pouco mais no conteúdo. Tá, o que é a negação de uma condicional? A negação da condicional é pela regra do Mané. Mantém a causa e nega a consequência. Se você lembrasse disso, era só fazer essa tabela verdade aqui. Bota os valores lógicos de A na primeira coluna, de B na segunda coluna, e aí lembra que no E, né? Regra do Mané, mantém e nega. Troca-se então pelo E. Aí lembra que no E a verdade, a falsidade contamina. Então vai ser verdade na primeira linha. E como tem falsidade em todas as outras, todas as demais serão falsas, chegando, obviamente, ao mesmo gabarito ali na alternativa C. VFFF. Questãozinha aí muito boa de lógica da prova da SUSEP 2022 para você. Mais uma questão da prova da SUSEP 2022 para agente administrativo. Questão que falava o seguinte, ó. Qual das alternativas abaixo apresenta uma afirmação logicamente verdadeira? Tá, o que ele quer dizer com isso? O que é verdade? Letra A fala que a sentença composta se P, então não P é uma tautologia. A letra B fala que uma bicondicional entre P e não P é uma contradição. A letra C fala que é uma tautologia. A letra D fala que aquela disjunção inclusiva é uma contingência. A letra E fala que aquela condicional é uma contradição. Primeiramente, vamos lembrar do que é uma tautologia. É quando tudo é verdadeiro, tá? Toda tabela verdade é verdade. Tudo é verdadeiro, tudo bem? A contradição é quando tudo der falso. Quando a última coluna da tabela verdade for falso. E a contingência é misto. É verdade e também é falsidade, como são as tabelas verdades que nós aprendemos aí ao longo das aulas, tudo bem? Mas qual é o detalhe dessa questão? Além do candidato ter que saber o que é uma tautologia, quando todo valor lógico é sempre verdadeiro, uma contradição, quando o valor lógico final é sempre falso, e uma contingência, quando é um pouco de cada um, ele tinha que entender que aqui ele está analisando uma proposição e a sua negação. É uma análise entre P e tio P. Não são duas proposições simples, e apenas uma e a sua própria negação. Tudo bem? Portanto, para resolver essa questão, a gente vai fazer item por item com bastante cuidado, tá? Primeiro item, fala aqui a condicional se P, então tio P é uma tautologia. O que acontece? Por que a tabela verdade tem só duas linhas e não tem quatro, como costumamente é quando a gente tem duas proposições simples? Porque como é a proposição P e a sua própria negação, quando P for verdadeiro, tio P vai ser falso, porque é a sua negação, lembra? Negar implica em inverter o valor lógico. E quando P for falso, tio P vai ser verdadeiro. Então, nessas condicionais entre V e F e FV, o que acontece na condicional quando a gente tem ali uma Vera Fischer, né? Quando tem a Vera Fischer, a causa é verdadeira e a consequência é falsa, ela vai ser falsa. Já quando tiver Fischer Vera, ela vai ser verdadeira. Então, a condicional entre P e a sua própria negação, P como causa e a sua negação como consequência, não é tautologia, porque não deu tudo verdade, nem contradição, porque não deu tudo falso. É uma contingência, tudo bem? Então, com isso, a gente já elimina essas duas alternativas. Não é nem contradição, nem tautologia. Perfeito. Vamos agora analisar o valor lógico da bicondicional entre P e tio P. P, se somente se, tio P. Qual é o segredo da tabela verdade da bicondicional? Não pode dar Vera Fischer na ida nem na volta, senão ela vai ser falsa, né?
Deu Vera Fischer na ida aqui? Deu. Deu Vera Fischer na volta, na linha de baixo? Também deu. Então, na bicondicional, quando der Vera Fischer ou na ida ou na volta, ela vai ser falsa. Então, essa bicondicional é uma contradição. Muito bem, seria esse então o nosso gabarito, tá? Não é tautologia, porque deu tudo falso, não deu tudo verdade. E aí, confirmando o gabarito aí na nossa alternativa B, de Beatles. Mas antes de terminar, por que a alternativa D também não é correta? A alternativa D, ela engloba e envolve, por uma disjunção inclusiva, til P e P. É til P ou P. Invertendo aqui os valores lógicos, tá? Para a gente poder descobrir o valor lógico da proposição composta. A gente tem então que aqui til P é falso, aqui é o P que é falso. Lembrando que P e til P, uma proposição é a negação da outra. E no ou, a gente sabe que a verdade contamina. Então vai ser verdade nas duas possibilidades. Logo, seria uma tautologia, não contingência. Tá? Então, a sentença composta se não P ou P é uma tautologia. Isso, quem assistiu a aula de lógica comigo deve lembrar do caso do ser algo ou não ser algo. Sempre uma disjunção inclusiva entre uma proposição e a sua negação vai ser uma tautologia. Sempre. Por quê? Porque quando uma for verdadeira, a outra vai ser falsa. Então vai ter sempre uma verdade. E como tem sempre uma verdade no ou, a verdade contamina toda a proposição composta, portanto, será também verdadeira. Tudo bem? Então aqui precisava dominar o conhecimento de tautologia, contradição e contingência, as tabelas verdades da condicional, da bicondicional e da disjunção inclusiva, e também entender que P e til P têm valores lógicos invertidos, por isso que eu montei esta tabela verdade com apenas duas linhas. Confirmando o gabarito, então, na alternativa B de Beatles. Mais uma questão da Fundatec, aquela prova da SUSEP de agente penitenciário administrativo. Questão bem direta, né? Como são as questões da Fundatec? Sem voltinha. De acordo com as leis de Morgan, ele quer a negação da sentença composta Pedro fez a vacina e não teve febre amarela. Ele quer a negação de uma condicional. Pedro fez a vacina e não teve febre amarela, tá? Observa que já tem aqui a existência de uma partícula não na segunda proposição simples. Muito bem. O que a lei de Morgan me diz, né? Como é que eu nego Pedro fez a vacina, proposição P, o conectivo E bem ali ilustradinho, e a outra proposição simples não teve febre amarela. Como é que eu nego uma conjunção? Perfeito. Nega cada uma das proposições simples e troca o E pelo OU. Só de saber que você troca o E pelo OU, você já eliminaria a alternativa D, C, B, C, D e E. Ou seja, sabendo pouco, você fazia a questão toda. Porque a única alternativa que tem o OU, que é a troca correta na negação do E, é a letra A. E observe que na letra A, de fato, ele negou que o Pedro fez a vacina, inserindo que ele não fez a vacina. E ele negou que o Pedro não teve febre amarela, tirando o não da frase, dizendo que ele teve febre amarela. Tudo bem? Então, o correto seria, na resposta, Pedro não fez a vacina. Pedro não fez a vacina. Ou... E aí, qual é a negação de Pedro não teve febre amarela? Teve febre amarela, tá? Tu tira o não da frase. Teve febre amarela. Certo? Porque quando eu negar o tio que, fica só a proposição que. Então, gabarito confirmado ali na nossa alternativa A de Aerosmith. Questão da Fundatec, prova da SUSEP. Essa questão é muito interessante, hein? Se liga nela, tá? A sentença composta, se x mais 7 igual a 9, então x é par, é equivalente, pela regra da contrapositiva, a qual outra sentença composta? Então, primeira coisa, né? O que é a contrapositiva? Você lembra? Perfeito. A contrapositiva, ela pega uma condicional
e equivale a uma outra condicional. Só que a regra é simples. Você nega ambas as proposições que são causa e consequência, independente se são simples ou compostas, nega, e troca de função. É o nega, nega, troca, troca. Então a proposição Q vai ser negada e vai virar causa, a proposição P, que é causa, vai ser negada e vai virar consequência. Tudo bem? Então observe que todas as alternativas mantêm o comportamento de condicional. Não é à toa porque ela é contrapositiva. Caso alguma delas não viesse como condicional, seria descartada. Ok. Como é que nós faremos então essa equivalência, né? Negação, essa equivalência, tá? Proposição x mais 7 igual a 9 tem que ser negada. Proposição x é par tem que ser negada. Tudo bem? Então a gente vai manter uma condicional se, vírgula. Então, a proposição x mais 7 igual a 9, quando negada, matematicamente falando, vai ficar x mais 7 diferente de 9, tá? A negação de x mais 7 igual a 9 é x mais 7 diferente de 9. E a negação de x é par, x é ímpar, tá? Todo número ou é par ou é ímpar, não tem como não sê-lo. Sim, o zero é par, tá? Positivo, negativo e o neutro, que é o zero. Aí sim tem três vieses, né? Três possibilidades. Mas ou é par ou é ímpar, não tem uma terceira via, tudo bem? Então a negação de x é par é x é ímpar. A negação de x mais 7 igual a 9 é x mais 7 diferente de 9. Ele trocou de função. Então a nossa correta resposta seria se x é ímpar, ou se x não é par, também pode acontecer, né? Ou x não é par, também pode negar de uma forma um pouco mais manual. Então, x mais 7 diferente de 9. Vamos lá, primeiramente, a proposição x mais 7 igual a 9, ela tem que ser jogada como consequência depois de negada. Observa que aqui ela segue como causa, aqui segue como causa mesmo depois de negada, ambas estão eliminadas, tá? E aqui ela foi mantida, não foi negada, também está eliminado. Nas outras duas, tá tudo ok. Ele negou x mais 7 igual a 9, botando x mais 7 diferente de 9. Agora o ponto é, a negação de x é par. Aqui ele não negou x é par, ele manteve. Tem que negar as duas e trocar de posição, trocar de função. Então o correto, como eu já tinha colocado na slide anterior, é se x é ímpar, ou se x não é par, que era outra possibilidade, então x mais 7 diferente de 9 na nossa alternativa D de Djavan. Tá? Questãozinha aí bem clara mesmo, sobre contrapositiva. A banca pede uma equivalência por contrapositiva de forma muito direta. Não tem enrolação, gabarito a letra D e bora para mais uma. Questão da Fundatec, prova da SUSEP para administrativo. Questão que dizia o seguinte: a negação da sentença. Todos os alunos da turma 301 estão doentes. Como é que eu nego o uso do todos? Você sabe? É uma negação muito peculiar, né? Então tem que estar muito atento a isso. Primeiro, a negação do todo não é usando o nenhum. Ao contrário do que muita gente pensa, para eu negar que todo mundo gosta de matemática, eu não preciso dizer que ninguém gosta ou que nenhum aluno gosta. Então, isso já nos elimina a alternativa A, tudo bem? E também não é mantendo o todo, tá? A negação do todo é trocando o todo pelo algum ou similar. E aí vem o detalhe principal, que é você negar o que vem na sequência. Negar a proposição que vem na sequência, seja ela simples ou composta, o que pode acontecer, e a proposição, tá? E seria a parte mais complexa da questão. Tudo bem? Então, a negação de todos os alunos da turma 301 estão doentes seria dada de forma correta por troco todos por algum ou há ou existe e nega o que vem na sequência. Qual é a negação de os alunos da turma 301 estão doentes? É os alunos da turma 301 não estão doentes. Então, algum ou há ou existe aluno da 301 que não está doente. Isso é fundamental você entender. Porque se eu estou falando que todos os alunos estão doentes,
A negação disso, que é quando essa frase se torna uma mentira, é que pelo menos um aluno não esteja. Porque eu estou falando que todos estão, sem exceção. E você fala, não, Dudan, você está mentindo. Existe um aluno que não está doente. Então, algum aluno, existe aluno, pelo menos um aluno da turma 301 não está doente. É a negação correta, tá? Então, nós já tínhamos descartado a alternativa A por usar o nenhum, que é exagerado. A B por manter o todo, que não pode. A D por manter o todo também. Aí sobram letras C e D, que vêm caminhando bem bonitinhas, ó. Existe pelo menos um aluno da turma 301 que é igualzinho aqui, ó. Só que na letra E, ele não negou. E na letra C, ele negou corretamente. Ele botou ali o nãozinho, ó. Então, o gabarito correto seria a nossa alternativa C, de Coldplay. Questão clássica aí da banca Fundatec, que fala aí de negação das sentenças, né? Negação dos quantitativos, né? Gabarito aí na nossa alternativa C. Mais uma questão da prova da SUSEP de agente penitenciário administrativo que falava o seguinte: considerando como conjunto universo o conjunto U, formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5, podemos dizer que o conjunto verdade da sentença composta x ao quadrado é igual a 4 ou x mais 3 maior que 6 é. O que ele quer nessa questão? Envolver aí matemática com lógica proposicional, né? É uma mistura de Brasil com Egito, propriamente dito. Porque eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que preencher as duas ideias. Ver quais valores preenchem essa proposição simples, conectada aí por um ou, a essa outra proposição simples, tudo bem? E aí o que a gente tem que entender então? Que a gente vai ter que testar cada um dos valores do conjunto universo 1, vendo qual deles tornam essa proposição composta verdadeira. Porque ele fala em conjunto verdade. Então são valores que satisfazem esta ideia aqui, tudo bem? Então vamos começar por 0. 0 ao quadrado é igual a 4 ou 0 mais 3 é maior que 6? Vamos lá. 0 ao quadrado é quanto? É 0. Isso é igual a 4? Não, não é. Então essa informação aqui é falsa. Ou 0 mais 3 dá quanto? Dá 3. 3 é maior que 6? Também não é. Tudo bem? E para quem não lembra desse códigozinho aqui, desse símbolozinho aqui, ó, quando eu corto e parece um 7 é maior. Quando eu corto e parece um 4 é menor. Tudo bem? Leitura sempre da esquerda para a direita, tá? E no ou, tabela verdade do ou, falsidade com falsidade, F ou F vai ser falso, porque no ou, na disjunção inclusiva, a verdade contamina, né? Então, tendo qualquer verdade, vai ser tudo verdade, o que não é o caso aqui. Então, para o 0 vai ser falso, tá? Então, para o 0 é falso. Vou apagar aqui o 0, deixar no lugar dele, então, agora o 1. Então, vou fazer todos esses testes com cada um dos valores. Agora vai o 1 para a jogada. 1 ao quadrado é igual a 4? Não. 1 ao quadrado é 1, que não é igual a 4. Então é falsa essa primeira proposição, essa primeira afirmativa. E 1 mais 3 é maior que 6? Também não, porque 4 não é maior que 6. E no F ou F, novamente no ou a verdade contamina, também vai ser falso. Para o 1 também não vale. Vamos agora tentar para o 2. Para o 2 também vai ser falso. Por quê? Não, cuida. Porque quando eu botar o 2 aqui e aqui, 2 ao quadrado é igual a 4? Sim! Então aqui é verdadeiro. E 2 mais 3, que é 5, é maior que 6? Aí é falso. Mas no ou, a verdade contamina. Portanto, aqui vai ser verdadeiro para o 2. Ok, o 2 está na jogada, o 2 é um dos itens ok, beleza? Vamos agora para o 3. Para o 3. Para o 3... 3 ao quadrado é igual a 4? Não. 3 ao quadrado é 9, não é igual a 4. E 3 mais 3 é maior que 6? Olha, observa que 3 mais 3, gente, é igual a 6. Igual não é maior, então também seria falso. E F ou F vai ser falso, então o 3 também está descartado. Não faz parte do conjunto verdade, tá? Faltam o 4 e o 5, vamos embora. 4 e 5 agora para a gente fechar. 4 ao quadrado é igual a 4? Não, né? 4 ao quadrado é 16. Mas 4 mais 3 é maior que 6? Aí sim, porque 7 é maior que 6. E aí no ou, a verdade contamina vai ser verdadeiro. Então, para o 4 funciona, tá?
para o 4 funciona, beleza? E para o 5 também vai funcionar, por quê? Porque para o 5, a segunda afirmativa também será verdadeira. Porque 5 ao quadrado não vai ser 4, mais 5 mais 3, que dá 8, é maior que 6. Então, para o 5 também será. Então, o conjunto verdade seriam os elementos 2, 4 e 5 na nossa alternativa B, de Bon Jovi, tá? Questãozinha aí muito boa de lógica com matemática na visão aí da banca Fundatec. Mais uma questão da Fundatec, prova da SUSEP, que falava o seguinte, questão de diagramas lógicos, hein? A cara da Fundatec. Considere válido o diagrama lógico abaixo. Pessoas que gostam de sorvete de creme, pessoas que gostam de sorvete de morango, tá? Então nós temos aqui dois universos. Quem gosta de sorvete de morango aqui no conjunto vermelho. Se você gosta, você tá aqui dentro, tá? Quem gosta de sorvete de creme aqui no conjunto laranja, tá? Eu gosto de menta com pedaço de chocolate. Ah, Sora, é igual pistache. Não é pistache. Menta com pedaço de chocolate não é pistache, tá? Respeita, beleza? Com base no diagrama lógico, o que a gente pode afirmar? Alternativa A. Existem pessoas que gostam de sorvete de morango e que também gostam de sorvete de creme. B. Todas as pessoas que gostam de sorvete de morango gostam de sorvete de creme. C. Ninguém gosta de sorvete de creme. D. Todas as pessoas que gostam de sorvete de creme gostam de morango. E E. Todos gostam de sorvete de morango. Muito bem. Olhando para o diagrama, gente, a gente vai ter aqui três tipos de pessoa, né? Pessoa que gosta só de sorvete de morango, exclusivamente, não gosta de creme. Pessoas que gostam só do sorvete de creme. Isso é teoria dos conjuntos pura, né? Por isso que é bom dominar a teoria dos conjuntos nas questões desse padrão da Fundatec. E aqui, quem gosta de ambos os sorvetes, certo? Então nós temos três tipos de pessoas. Que gosta só de morango e não de creme, que gosta só de creme, mas não de morango, que gosta tanto de morango quanto de creme. E aí, olhando as afirmativas que a banca oferece nessa questão, a letra E, dizer que todo mundo gosta de sorvete de morango, está equivocada, porque tem aqui uma pessoa aqui, ó, o Fernandinho, que gosta só do sorvete de creme. Então, não posso dizer que todos gostam só de morango. Dizer que todas as pessoas que gostam de sorvete de morango gostam de sorvete de creme também não está certo. O item B só seria correto se nós tivéssemos esta situação aqui, ó, o sorvete de morango todo inserido no universo sorvete de creme. Aí sim eu poderia dizer que todo mundo que gosta de sorvete de morango gostam também de creme. Tudo bem? Mas não é o que o que o desenho ali do lado nos aponta. Letra C, que ninguém gosta de sorvete de creme. O Fernandinho gosta. Também está fora o item C. Item D, todas as pessoas que gostam de sorvete de creme gostam de morango. Aí seria o cenário contrário. O conjunto morango aqui e todo o conjunto creme aqui dentro. Tá? Também não é o cenário oferecido pela questão. E aí, por eliminação, você mata tudo e gabarita na alternativa A, que de fato é a correta. Por que a A é a correta? Porque de fato existem pessoas nesse intervalo aqui, nesse pedaço, que tanto gostam de morango quanto gostam de creme. Existe uma intersecção clara na questão, ali no desenho, bem nítida, que representa pessoas que gostam tanto de um quanto de outro. Beleza? Então, mais uma questão aí com a cara da Fundatec, prova da SUSEP aí de agente penitenciário administrativo. Gabarito, portanto, na nossa alternativa A. Questão da Fundatec, cobrada na prova da SUSEP de agente penitenciário administrativo, que é a cara da Fundatec e é muito cobrada pela banca, tá? Considere como conjunto universo o conjunto U, formado por 0, 2, 4, 6 e 8, e com base nisso o que a gente pode afirmar? Para quem não entende a simbologia que está aqui nessa questão, tá? Eu vou explicar para vocês com bastante cuidado. Isso aqui é para todo, ou seja, todos, sem exceção. E esse aqui é o existe, que é o algum, tudo bem? O para todo, gente, indica que é sem exceção. O existe indica que tem alguém que. Então, o para todo é sem exceção, é todos. E o existe é, olha, se tiver um que faça, tá feito o serviço, tá? Então, o para todos é mais exigente, o existe é menos exigente. Perfeito. Vamos analisar, então, a afirmativa por afirmativa? Primeira afirmativa, ele me diz que para todo, né, para todo x pertencente ao universo U, ou seja, para todos esses valores, quando eles forem somados a 1, sempre vai ser maior que 3. Verdadeiro ou falso? Olha, faz 1 por 1 aí. 0 mais 1
é maior que 3? Não. 2 mais 1 é maior que 3? Também não, porque 2 mais 1 é 3, que é igual a 3, certo? Então, não dá para dizer que para todos os elementos de U, para todo x pertencente a U, aquela regra é verdadeira. Então, o primeiro item é falso, tá? O primeiro item é falso por esse motivo. Ok. Segunda afirmativa. Existe um x pertencente a U, tal que ele é primo. Existe algum valor naquele conjunto U, 0, 2, 4, 6, 8, que seja um número primo? Existe? Existir, existe. Ele não disse que são todos, mas ele disse que existe. Não existe? Existe. O 2. O 2 é primo e é o único primo par. Tudo bem? Então, segunda afirmativa é verdadeira. Terceira afirmativa. Para todo x pertencente a U, ou seja, para todos os valores do conjunto U, ou seja, para 0, 2, 4, 6 e 8, para todos eles são todos pares. E aí? 8 é par? Sim. 6 é par? Sim. 4 é par? Sim. E o 2 é par? Também é. E o 0? O 0 é par? Isso é uma dúvida que muitos de vocês têm, então vamos esclarecer de uma vez por todas, tá? Sim, o 0 é par, tá? O 0 não é positivo nem negativo, mas par ele é. Então, o 0 de fato é par, sim. Terceira afirmativa, verdadeira, tá? Verdadeira. E vamos para a última e derradeira afirmativa. Existe um valor de x pertencente a U que ele ao quadrado é igual a zero. Existe? Qual dos valores de U ao quadrado daria zero? O próprio zero. Então, é verdadeira também essa afirmativa, porque existe, não está mentindo, tá? Então, tem que saber diferenciar o para todo, que é sem exceção, do existe, em que tem que ter pelo menos um que responda aquilo ali. Beleza? Tranquilo? Ok? Então, temos então como verdadeiros as afirmativas 2, 3 e 4, sendo o gabarito, portanto, a nossa alternativa D. Olha lá, apenas 2, 3 e 4 são as verdadeiras, tá? Então, esse tipo de questão que é muito cobrada pela Fundatec, o candidato tinha que saber a diferença entre o para todo e o existe. O para todo é sem exceção, é todos. E o existe é algum. Gabarito dado, então, na nossa alternativa D. Questão da Fundatec 2022, prova da SUSEP de agente administrativo penitenciário, questão que fechava a prova de RLM desse cargo aí da SUSEP, né? A tabela verdade abaixo apresenta o resultado final da proposição composta A. Qual dessas afirmativas ali do lado é a proposição composta A? Questão clássica de tabela verdade, tá? Então o candidato tem que identificar o conectivo e lembrar da sua tabela verdade. Temos aqui uma bicondicional, outra bicondicional, outra bicondicional, uma bicondicional com uma conjunção, outra bicondicional com outra conjunção. Então veja que a bicondicional é a menina dos olhos, tá? A tabela verdade da bicondicional, lembra que se der Vera Fischer na ida ou Vera Fischer na volta, ela vai ser falsa, tá? Porque a bicondicional é uma condicional que vai e volta, tá? Já na conjunção, a falsidade contamina. Ela só vai ser verdadeira no único cenário em que todas as proposições que a compuserem forem verdadeiras. Certo? Então tinha que lembrar desses dois conectivos principalmente aqui. Para resolver essa questão na hora da prova, o que eu sugiro você fazer? Colocar aqui cada uma das alternativas, né? P, se, somente se, que. E aí você faz o que agora? Repete o valor lógico de P, que é a primeira coluna, de que é a segunda, e coloca aqui o conectivo. E lembra que Vera, 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 Vera vai ser verdadeiro. Vera Fischer, já deu na ida, vai ser falso. Fischer Vera, né? Fischer Vera, Vera Fischer vai ser falso. Fischer Fischer, Fischer Fischer vai ser verdadeiro. E aí não bate com o que está na tabela. Então, aqui, letra A está fora.
Tudo bem? Se fosse tentar a alternativa B agora, a alternativa B, ela envolve a bicondicional entre tio P e P. Então, teríamos só que mudar aqui para tio P, e aí tem que pegar a primeira coluna e inverter o valor lógico. Afinal de contas, a negação de P inverte o valor lógico. Então, onde era V ficou F, onde era F ficou V. E aí analisa. Fischer, Vera, Vera, Fischer vai ser falso, já não bateu. Já pode parar por aqui, já não deu. Já deu Vera Fischer na volta, né? A bicondicional é tipo o bumerangue do Instagram, vai e volta. Então, Fischer, Vera, Vera, Fischer vai ser falsa. Fischer, Fischer na ida, Fischer, Fischer na volta, Vera, 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 Vera e Vera Fischer na ida, mas não bateu com a coluna A. Então também não é a alternativa B. E aí, tentando a alternativa C, e aí agora invertendo o valor lógico da proposição Q, então vai ser uma bicondicional entre P e tio Q. P é toda a primeira coluna. Tio Q é a inversão da segunda. Então, onde é V vai ficar F, onde era F vai ficar V. E aí, deu Vera Fischer na ida, é falsa. Já não é o item C, porque tinha que ser verdadeiro. Vera, 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 Vera é verdadeiro. Fischer, Fischer é falso. Fischer, Vera, Vera, Fischer é verdadeiro. Não bateu ali, então também não é o item C. Seguimos. Agora um pouco mais complexo, porque agora nós temos que fazer dentro do parênteses aquela bicondicional, que eu vou até aproveitar porque essa estrutura é a mesma que eu acabei de fazer. Então nós já temos o valor lógico dela, que eu acabei de apagar, inclusive. Falso e falso. Verdadeiro e verdadeiro. E temos que juntar isso aqui com uma conjunção com o quê? Tá? Lembrando que na conjunção a falsidade contamina. Qualquer falsidade vai falsificar tudo. Então, pegando aqui a proposição Q, que seria a segunda coluna, analisando aqui essa jogada aqui agora. O valor lógico daquela estrutura com o conectivo OU, não, conectivo E, perdão, o E. Não sei porque eu botei OU, é E. É a conjunção, não é a adjunção. E no E, a falsidade contamina. Tá? Então, F e V vai ser falso, já não é a alternativa D. V e F vai ser falso, V e V vai ser verdadeiro. E F e F vai ser falso, porque a falsidade contamina na nossa querida conjunção. Tudo bem? E aí, para fechar, vou apagar tudo. Vou fazer a última tentativa aqui, já não é ninguém, provavelmente vai ser a letra E. Vou fazer aqui a bicondicional entre P e Q, se P então Q. E no final, a estrutura se P então Q e P, tá? Aqui eu vou colocar os valores lógicos de P, V, V, F, F, e aqui também, V, V, F, F. Aqui os valores lógicos de Q, V, F, V, F, essa é uma questão trabalhosa, então eu deixaria já para o segundo momento da prova. E aí a bicondicional, Vera, Vera na ida, Vera, Vera na volta, Fischer, Fischer na ida, Fischer, Fischer na volta, aqui deu Vera Fischer na ida, aqui deu Vera Fischer na volta. Tá, repita os valores lógicos aqui, dessa estrutura que está dentro do parênteses, então a gente resolve ela primeiro. E agora conecta tudo isso com um E. A gente sabe que na conjunção a falsidade contamina. V e V é verdadeiro, F e V vai ser falso, F e F vai ser falso, V e F também vai ser falso. E aí bate certinho com a última coluna, portanto a proposição composta A é a nossa alternativa E. É uma bicondicional associada aí a uma conjunção com P. Por eliminação e por constatação, esse é o nosso gabarito na alternativa E. Questão trabalhosa, mas não é difícil, mas é daquelas que ficam para o segundo passo da prova, né? Tu não vai começar por essa questão, tu vai deixar ela para o meio da prova, porque é uma questão que dá para fazer, mas ela vai dar um certo trabalho, vai te tomar aí uns 3, 4 minutos, o que só pode ser feito depois que tu tiver varrido a prova com as questões mais fáceis e mais acessíveis, tá? Gabarito confirmado aí na nossa alternativa E.